Eu sempre fui uma menina muito alegre, muito divertida, muito intensa. Sempre gostei de viver todos os dias como se fosse o último dia da minha vida. No dia 5 de setembro de 2010, foi o dia em que eu morri, mas eu continuo vivendo. Eu tinha só 20 anos, uma vida inteira pela frente, pessoas que lutaram por mim. Eu não tinha aquela opção de me entregar, porque não era só a minha vida que ia, mas a vida das pessoas que estavam na minha volta. Então eu continuei, um dia de cada vez, dias bons, outros nem tantos. E hoje, eu com 35 anos, não superei. Eu sei que é bem chocante dizer isso, mas eu não superei e talvez eu nem supere, porque eu dormi no dia 3 pro dia 4, uma Daiane com 2 pernas, independente, e de repente acordei uma outra Daiane, dependendo das pessoas, tanto no hospital quanto hoje em dia. Tá, mas e se? O e se não existia. Não vai acontecer comigo. E eu sempre deixei a minha mãe muito preocupada em relação a tudo isso, né? Porque ela dizia, Daiane, não vai. Ai, mãe, primeira coisa que a gente fala, né? Ai, mãe, tu não quer me ver feliz. Tu não quer minha felicidade. Cada um que é meu amigo, tu diz, esse não presta. Esse não é teu amigo. Esse não sei o quê. O que a gente fazia? Virava as costas, deixava a mãe, coitada, falando sozinha, rezando, pedindo a Deus que protegesse e que a gente voltasse com vida. Isso foi a minha vida inteira, porque desde nova eu comecei a sair, muito nova, comecei a ir em festa, a beber e fazer farra e ficar dias e dias fora de casa e achar tudo isso muito normal, muito natural, sem pensar que eu podia não voltar para casa, que aquelas pessoas que eu conheci ontem não são meus amigos. Então eu vivi dos meus 13 anos, quando eu comecei a sair, até os meus 19 para 20, sempre nessa vida muito intensa. Sempre trabalhei, sempre tive minhas responsabilidades, mas era aquilo, já entrava do trabalho em casa de costa. Em setembro de 2010, a gente já morava em Charqueadas e os meus amigos eram todos daqui. Eu não tinha ainda um vínculo de amigos em Charqueadas, nem cheguei a fazer nem nada. Então, o final de semana era vir pra cá. E dia 3 de setembro, a minha amiga me convidou pra vir pra casa dela, pra gente ir numa festa que tinha. E no sábado do dia 4 teria uma outra festa em General Câmara. Na época, meio jovem, tinha um namoradinho, não tava muito bem, tava meio triste. Fui na festa da sexta-feira, que foi em São Jerônimo. E no sábado eu fui pra casa dessa minha outra amiga pra gente ir pra festa em General Câmara. Mas eu já não acordei muito bem naquele dia, tava meio desanimada. Mas enfim, fomos na festa, chegando lá, eu encontrei 2 amigos. Esses amigos a gente já saía. Antes a gente estava acostumado a ir em outras festas, em sair durante a semana para comer algo, para conversar. E comentei com um deles que eu não estava muito confortável, não estava a fim de ter ido na festa, mas que fui para também espairecer a cabeça. E porque as gurias queriam ir, eu não queria ficar de fora. E um deles me comentou, eu também não queria vir na festa hoje. Inclusive, amanhã é aniversário da minha mãe. E eu deixei um pudim assando no forno, porque amanhã eu vou assar o churrasco. Mas eu não podia deixar ele sozinho, que é um outro amigo nosso que veio dirigindo. Ele não tá muito bem, ele disse que hoje seria o último dia dele. Que ele ia fazer uma besteira. E eu disse, não vai fazer. Então hoje eu vim
para ajudar ele. A gente ficou conversando ali, nós três, e incentivando um outro, motivando. E acabei perdendo as meninas, né? Conversando com eles, as gurias foram embora. Eu não sabia nem como sair de onde que eu tava. Não tinha como voltar. Porque naquela época não tinha o WhatsApp, o celular era bem mais complicada a comunicação. E eles me ofereceram carona. Disse, olha, a gente tá indo pra São Jerônimo, se tu quiser não custa nada te deixar lá. E eu, tá bom, pode ser, aceito a carona. E o engraçado é que eu sempre costumava sentar no banco da frente. E naquele dia eu disse assim, não vou hoje no banco da frente, eu vou atrás, que eu tô cansada. Quero ligar pra minha amiga, ver se ela vai estar em casa pra me receber, porque as minhas coisas estão lá e tudo mais. E fui ligando. E nada dela atender. Aí começa tudo, né? O meu amigo que estava dirigindo começou a acelerar muito carro, bebeu a festa inteira, muito. Então, assim, eu olhava ali, tava 150, tava 180 e ele tinha mexido no motor do carro, e na festa ele comentou que ele mexeu no motor do carro justamente para ver até quanto o carro colocaria. E a gente pedia para ele, fulano, diminui, porque a gente sentia que o carro não encostava no chão. E aquilo ali vai dando uma apreensão, assim, sabe? E passa um filme na tua vida. É tudo muito rápido. Quem vive aquilo é tudo muito rápido, é uma tensão, é uma gritaria, é um dizendo não corre, o outro tentando parar, e o carro indo. E aí tu reza, tu lembra da tua mãe, tu lembra da tua família, e aquele desespero e não tem o que tu fazer. E a gente tava indo em cima da ponte de General Câmara, e de repente eu só lembro que o caroneiro, meu amigo que tava do lado, girou a direção porque o motorista não teve reação nenhuma, ficou assim, e o carro derrapou. Eu bati a cabeça na porta e apaguei. Ali não lembro. Quando eu acordei, eu já estava em cima de uma cerca de arame farpado. Um amigo, uma distância de mais ou menos 1 metro, o outro um pouquinho mais. E acordei assustada. Aquela coisa que tu não sabe se morri, tô no céu, onde que eu tô sonhando. Na hora eu olhei, não tinha nenhuma fratura, não tinha nada, a perna tava um pouco dura, mas não tinha fratura exposta, não tinha nada. Então eu caminhei até os meninos e infelizmente vi que eles já tinham vindo a óbito, né? Nisso vinha vindo um senhor, que a gente acabou entrando na fazenda dele, bem assustado. E na hora a gente fica muito nervosa, assim, não acredita naquilo. É como se, não, eu vou acordar, isso vai passar. Porque ele veio e disse, moça, tu tá bem? E na minha cabeça eu só disse assim, eu tô ótima. Liga pro meu pai, na hora só tinha o número do pai gravado. Liga pro meu pai que ele me busca, eu acho que eu só quebrei a perna. E ele, moça, não. Isso é sério. Seus 2 amigos vieram a óbito. E nisso chegou os bombeiros e a gente foi pro hospital, recebeu os primeiros atendimentos. Ainda não tinha acreditado em tudo aquilo, assim, tava bem, não tinha chorado até então. Meu pai foi lá, mas quando eu vi a minha mãe, quando eu vi a mãe, eu acho que foi o baque maior, sabe? E eu lembro que eu tava deitada com tipo um papel alumínio, assim, tava muito frio, né? Madrugada de 4 para 5, assim, tudo aconteceu ali entre umas 6h30, 7 horas, sentia muito frio. E parece que quando a gente vê a mãe da gente, aquele consolo, sabe? Não sei se é um consolo, se é aquela coisa de que quando a mãe diz esse não é teu amigo, sabe? Tu vê o baque, assim, e cadê os amigos, sabe? E ali começou toda a função. Tive que ir para Porto Alegre, e de um hospital para outro hospital. E
poucas pessoas ligando e perguntando, aquela galera toda que eu fazia festa, não. Aquela galera toda que eu fazia festa, minha mãe tinha razão. Ela sabia, mãe sabe, né? Mãe sempre sabe. Mãe sente. E a gente vai lutando um dia de cada vez e ela incansavelmente sempre junto comigo. Quando eu fui pro outro hospital, que eu passei por 3 hospitais, quando eu fui pro último hospital, fiz o raio-x, não tinha fratura nos braços, tinha uma fratura na coluna, tinha uma fratura na perna. Na segunda eu fiz a cirurgia da coluna, botei placa, botei parafuso. Até então tava tudo tranquilo, assim. Era pra mim ganhar alta na sexta, só que eu fiquei muito tempo com gesso na perna. E necrosou, tinha uma ferida. E acabou necrosando, e meus 5 dias viraram 11 meses. 11 meses de muita luta, de que eu não tinha aquela opção de não viver. Era todos os dias eu tinha que lutar para viver, todos os dias. Comecei o debridamento na perna, que foi a princípio diagnosticado algum fungo, mas eles não tinham identificado ainda, então eu fazia o debridamento, eu não podia me alimentar, era só chazinho com bolacha, porque eu fazia anestesia geral 2 vezes no dia. Fui debridando ali a carne, debridando os músculos. Quando chegou no osso, não tinha mais o que fazer. Um dia antes da amputação, eu falei pro médico: tira minha perna, eu não aguento mais. Eu não aguentava mais a dor, o vento doía. Eu não conseguia ver as pessoas, eu tinha que me concentrar em não sentir a dor. E uma coisa que me marcou muito foi, no dia marcado, todo dia eu ia com a maca para fazer o debridamento. Mas nesse dia o olhar da minha mãe era diferente. Ela não podia me falar que eu ia para uma amputação porque o meu sistema nervoso estava muito abalado. E o médico disse que se me falasse eu poderia não sobreviver. E inclusive foi uma cirurgia de risco. E eu fui, e quando eu acordei, eu não tinha dor. E quando eu botei a mão, não tinha perna. Na hora, eu não consegui viver o luto. Porque a dor era tanta que foi um alívio pra mim. Minha mãe chorou, o doutor chorou, e eu lembro que eu disse pra eles: não chorem, eu não tenho mais dor. Na época era a única coisa que eu tinha. Não tinha dor, era isso que eu queria. A perna eu não importava naquele momento. Só a dor. Nós vemos os noticiários trazendo horrorosas notícias de óbitos ou de acidentes, que nós não chamamos mais de acidentes porque os acidentes não são evitáveis, nós chamamos de sinistros. Eles poderiam ter sido evitados se houvesse prudência, se houvesse a escolha de não consumir bebida alcoólica, se houvesse a escolha de não consumir drogas ilícitas, e mesmo a escolha de não olhar para o celular enquanto se conduz. As pessoas não fazem ideia do quão perigoso é tirar a atenção do trânsito olhando para o celular, teclando ou mesmo falando ao celular. E 5 segundos é um tempo que nós não fazemos ideia. É um tempo muito curto, mas a 60 km por hora, 5 segundos é suficiente para se percorrer cerca de 17 metros. Se uma criança sai correndo atrás de um carro, 17 metros é o suficiente para um atropelamento sem frenagem. A 60 km por hora, pouquíssimas pessoas sobrevivem. O índice de mortalidade realmente é muito alto. Quando nós pensamos em álcool e trânsito, a ciência mundial já entendeu e já nos trouxe dados bastante sérios a respeito de que não existe uma dose segura. Qualquer desvio de atenção, qualquer desvio de habilidade de prática pode gerar um sinistro de trânsito, um óbito ou mesmo uma mutilação e uma sequela definitiva. Então, baseado em que a ciência já determinou que não existe uma dose segura, a dose correta é a dose 0, porque a sequela é definitiva e um óbito marca uma família e muitas pessoas pelo resto da vida, causando
sequelas emocionais naqueles que ficam, sequelas físicas naqueles que levam a lesão pelo resto da sua vida. De 2010 para cá, eu venho tentando lidar todos os dias com essa limitação. A vida não volta, a vida não tem replay, foi uma escolha minha, eu não posso zerar a minha vida e, bom, agora, então, não quero mais jogar esse jogo, não quero mais essa fase, vou resetar e vou começar de novo, não tem. Então a gente bota aquele sorriso no rosto, a gente vai, a gente faz nosso trabalho, e aí no meio do dia tá tudo muito bem, de repente tu vai querer fazer uma coisa boba na tua casa, estender uma roupa na rua, e tu não consegue carregar o cesto de roupa. Ali eu já choro, ali eu já não me sinto capaz, eu me sinto a pior pessoa do mundo. Vem pensamentos ruins, pensamentos intrusivos, pensamentos que eu sei que não são corretos. E é coisa boba, é coisa que qualquer um faz. Estender a roupa, mas aquilo é como se fosse um gatilho para mim. E volta tudo aquilo que eu passei, todo aquele sentimento. E a raiva, uma raiva de mim, porque eu entrei naquele carro. Por que eu não ouvi minha mãe? Por que eu não fiquei em casa? Sabe? Por que eu quis mostrar pra todo mundo que eu tava com a galera? Por que eu não escolhi ficar de fora da galera? Era muito mais fácil alguém rir de mim, me zombar lá um ano inteiro, que fosse, do que agora. É uma vida inteira. Eu durmo e acordo sem a perna. Hoje se eu tivesse que dar algum conselho para os jovens de hoje em dia, eu acho que eu diria para eles: calma. A vida é uma só. E a gente não consegue pausar, refazer e continuar. Bebida e direção não dá certo. Não dá. Essa coisa de, mas eu dirijo melhor bêbado. Não. Não, porque a bebida te dá coragem. Tu tem uma coragem, mas tu não tem o mesmo reflexo. E não é nem a nossa vida, mas muitas vezes a gente pode fazer com que outra pessoa inocente que não tem nada a ver, que muitas vezes saiu de casa para o trabalho, vai perder a vida por uma irresponsabilidade nossa. E isso não vai ferir só a gente, vai ferir outras pessoas, e isso pesa muito, né? A gente tem que ter essa maturidade, esse entendimento. Dá para viver a vida, dá para aproveitar, dá para sair, dá para beber, dá para curtir, mas vamos ser mais conscientes. A vida não volta. Desde que eu me acidentei e eu vivi tudo isso, eu sempre tive algo de que eu não fiquei aqui à toa. Porque no tamanho que foi, não era pra mim estar aqui. Então não é em vão pra mim estar aqui. Só que foi tudo muito intenso, assimilando tudo, mas sempre com aquela coisa, eu preciso transformar isso tudo em algo bom, em ajudar as pessoas. Porque eu sei o quanto é difícil pra gente que é deficiente físico o dia a dia. E passar por um trauma é muito difícil. E então eu tenho dentro de mim isso, poder fazer com que toda essa minha história, toda essa minha dor possa ao menos transformar um pouquinho a vida de alguém. Pode ter 100 pessoas me assistindo, se uma pessoa tiver
outra consciência diante de tudo que eu falei, eu já vou estar com a minha vida ganha e aquele meu momento já valeu por tudo. Essa, hoje, eu acredito que é a minha missão nessa vida, é poder transformar a vida das pessoas. Meu escudo é um pensamento bom, nada me atinge, eu não tenho medo não. Tenho santo forte na janela, o vento bate, dizendo que nunca é tarde pra viver. E a vida lá fora pede passagem, a dor vai embora, parece miragem, bem longe do mundo. E nessa viagem habito profundo, criando coragem pra se manter em pé, pra se manter em paz. Um pouco mais de fé nunca é demais. Meu escudo é um pensamento bom, nada me atinge, eu não tenho medo não. Tenho santo forte na janela, o vento bate, dizendo que nunca é tarde pra viver. E a vida lá fora pede passagem, a dor vai embora, parece miragem, pra longe do mundo. E nessa viagem habito profundo, criando coragem pra se manter em pé, pra se manter em paz. De fé